A paz do Senhor, meus irmãos, nós vamos aqui hoje para a nossa última aula desse tópico, né, Hamartiologia. Na aula passada nós falamos sobre a realidade da ação do pecado e a hereditariedade do pecado. E nessa última aula de Hamartiologia vamos falar sobre o castigo do pecado. Então vamos avançar aqui. Vamos falar primeiro sobre o castigo imediato do pecado. A partir de Gênesis capítulo 3, a Bíblia trata da queda e dos efeitos imediatos do pecado na vida do homem. Adão ele experimentou imediatamente as consequências do seu pecado após ter desobedecido a Deus. Ele fugiu da presença de Deus lá no jardim, conforme está em Gênesis 3, versículo 8, levando consigo o estigma do pecado e tornando-se culpado aos olhos de Deus. Então a gente vai observar dentro desta letra A alguns castigos, né, imediatos do pecado. O primeiro foi que o pecado ele desfigurou a imagem divina do homem. Então Adão não perdeu completamente a imagem divina, porque em parte permaneceram nele os elementos de pessoalidade dessa imagem, na sua alma e também no seu espírito. Mas esses elementos da imagem foram desfigurados pelo pecado. Agora a gente tem que pensar, né? A gente já respondeu isso em aulas anteriores, mas vamos pensar de novo nessa pergunta, né? Em que consistia a imagem original de Deus no homem? Gênesis 1, 26 e 27 diz que o homem foi criado à imagem de Deus. Strong, ele define a pessoalidade como imagem natural de Deus e a santidade como imagem moral de Deus. Em relação à pessoalidade, o homem foi criado como ser pessoal e isso o distingue dos demais seres irracionais. Trata-se da capacidade do homem para pensar, conhecer a si mesmo e relacionar-se com o mundo ao seu redor e determinar o seu eu quanto ao certo e quanto ao errado, quanto ao que é justo, quanto ao que é injusto. Depois os irmãos leem Gênesis 9, versículo 6, 1 Coríntios capítulo 11, versículo 7 e Tiago capítulo 3, versículo 9. Em relação à imagem moral, o homem foi dotado de sentimento, inteligência e vontade que o capacita a ter escrúpulos e autodeterminação quanto à justiça e santidade. Esse sentido moral da imagem divina no homem revela-se na finalidade da sua criação, que é a retidão. Eclesiastes 7:29 diz que Deus fez o homem reto e a justiça é essencial à sua imagem, conforme está em Efésios capítulo 4, versículo 24 e Colossenses capítulo 3, versículo 10. Mas ele a distorceu, né, por causa do pecado, afetando toda a criação e sua descendência, conforme está em Romanos capítulo 5 e o versículo 12. Bom, o pecado deu origem a um estado pecaminoso que afetou todo o ser humano. Meyer Bierman ele afirmou o seguinte: o efeito da queda arraigou-se tão profundamente na natureza humana que Adão, como pai da raça humana, transmitiu a seus descendentes a inclinação para pecar. Todo ser humano é pecador porque adquiriu a imagem degenerada e decaída para pecar. Essa é a afirmação de Meyer Bierman. Todo ser humano é pecador porque adquiriu a imagem degenerada e decaída de seu pai, Adão. Ernesto Neville escreveu: não digo que todos sejamos malfeitores manifestos, mas sim afirmo que em cada um dos homens existe o princípio do egoísmo, que é a natureza do pecado.
há uma disposição no homem para praticar o pecado, conforme está em Efésios capítulo 2, versículos 2 e 3. E Paulo atribuiu a universalidade do pecado ao cabeça da raça humana. Ele escreveu isso lá em Romanos capítulo 5, versículo 12. Paulo ensina que os cristãos, antes de serem alcançados pela graça de Deus, mediante a obra expiatória de Cristo, viviam em ofensas e pecados, fazendo a vontade do diabo, da carne, dos pensamentos, e por isso eram considerados filhos da ira divina, conforme está em Efésios capítulo 5 e versículo 23. Outra vez vamos citar Meyer Pearman, né? Que diz que essa condição da alma é descrita na Bíblia de várias maneiras. Por exemplo, essa condição moral da alma é descrita assim, em vários textos bíblicos, né? Todos pecaram, Romanos capítulo 3, versículo 9. Todos estão debaixo da maldição, Colossenses capítulo 3, versículo 10. O homem natural é estranho às coisas de Deus, 1 Coríntios capítulo 2, versículo 14. O coração natural é enganoso e perverso, Jeremias 17, versículo 9. A natureza mental e moral é corrupta, Gênesis capítulo 6, versículos 5 e 12. Gênesis capítulo 8, versículo 21. Romanos capítulo 1, versículos 19 até o 21. O pecador é escravo do pecado, Romanos capítulo 6, versículo 17 e Romanos capítulo 7, versículo 15. E o pecador está morto em ofensas e pecados, Efésios capítulo 2 e versículo 1. Todos esses versículos, né, que nós citamos, de acordo com Meyer Pearman, descreve, né, a condição moral da alma humana, ou seja, um estado de afastamento da pessoa de Deus por causa do pecado. Vamos observar aqui que o pecado, ele acarretou punições naturais e físicas na vida do homem. Berkhoff diz que são punições naturais e positivas, em que as leis naturais da vida são violadas. São punições de ordem física que resultam em doenças, dores e sofrimentos ao homem. Não se trata de punições imediatas a qualquer prática de pecado, mas se trata daquelas doenças impregnadas na terra, no ar e nas águas. Essas punições naturais resultam da maldição do pecado no nosso planeta. A promessa de cura e redenção da terra e do homem provém de Jesus Cristo, conforme está em Gênesis capítulo 3, versículo 15, Isaías 53, 4 e 5 e Romanos 5 e 21. Os sofrimentos tornaram-se realidade da vida do homem, ou na vida do homem, como resultado da penalidade do seu pecado. Seu corpo físico tornou-se presa de doenças, fraquezas, desconfortos, entre outras coisas. Sua vida mental e emocional ficou sujeita a angústias, tristezas, paixões sem domínio e desejos conflitantes. De certo modo, nosso sofrimento físico nos dá, pela morte física, a esperança de obtermos um dia corpos transformados e corpos espirituais. O pecado gerou um conflito moral e espiritual entre corpo e alma do ser humano. Tão logo o homem pecou, entranhou-se em seu ser um conflito entre sua natureza espiritual e sua natureza física. O homem se encontrou dividido em si mesmo e sua natureza física tornou-se subjugada ao pecado, de acordo com Romanos capítulo 7, versículo 24. Spurgeon falou em uma de suas pregações que o mar todo fora do navio não causa dano enquanto a água não penetra nele e enche-lhe o porão. Aprendemos com esse ensino de Spurgeon que o perigo está dentro de nós mesmos. Por isso devemos ter em nosso coração, o controle para que ele não nos engane, ou seja, manter o coração
controlado para que não sejamos enganados, né? Nesse fato está a questão da tentação. A tentação em si mesma não constitui esse pecado, mas ela pode se tornar em ocasião para o pecado. O Novo Testamento, especialmente, fala sobre carne e espírito como opostos um ao outro, conforme a gente pode ver em Gálatas capítulo 5, versículo 13, e também o versículo 24, Mateus capítulo 26 e o versículo 41. Esse conflito envolve a totalidade da pessoa, porque a carne induz à volta ao domínio do pecado, no caso do cristão. Porém, o cristão fortalece o seu espírito para vencer a carne e estar submisso ao senhorio de Deus, conforme a gente pode ver em Gálatas, capítulo 5, versículo 16, e Romanos, capítulo 8, versículo 4 até o 14. Aqui nós temos, né, que o pecado despertou a consciência do homem. Gênesis 3 e 7 diz: Então foram abertos os olhos de ambos e conheceram que estavam nus, e coseram folhas de figueira e fizeram para si aventais. Quando os seus olhos foram abertos, os olhos de suas almas, os olhos do interior, lhes sobreveio uma forte convicção de que haviam desobedecido a Deus. Quando já era demasiadamente tarde, né, compreenderam a insensatez de haver comido do fruto proibido. A lei moral de suas consciências deu o sinal quando descobriram que estavam nus. Essa consciência de nudez os fez perceber que haviam perdido as honras e os encantos da vida no paraíso que Deus havia feito para eles. Outros sim ficaram envergonhados, porque se viram frente ao desprezo e à perda da comunhão com o Criador. Ficaram totalmente indefesos, porque a partir da queda estavam sós, sem a presença do Criador. O pecado, ele trouxe ao homem a punição da morte física. Paulo declarou que por um homem entrou o pecado no mundo e pelo pecado a morte. Romanos capítulo 5, versículo 12. A separação da parte física, né, o corpo, e da parte espiritual, a alma e espírito, faz parte da penalidade do pecado. A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Romanos capítulo 6 e o versículo 23. Então a morte constitui-se uma penalidade do pecado. Vamos observar aqui na letra B, dentro desse assunto do castigo do pecado, nós temos a letra B, sobre o castigo disciplinador. Tá chegando algumas mensagens aí, né? Esqueci de desligar o Wi-Fi do celular. Tá desculpando aí, gente. O castigo disciplinador relaciona-se com o comportamento do cristão e objetiva corrigi-lo e repreendê-lo a fim de que não se perca. A doutrina no que tange a esse tipo de castigo revela que é possível até mesmo morte prematura do cristão como modo de disciplina divina e a salvação da alma. O autor da Epístola aos Hebreus faz uma distinção entre filhos e bastardos. Hebreus capítulo 12, do versículo 6 até o 8. Nesse texto, Deus se mostra como pai amoroso que corrige os filhos, porque a correção tem sentido disciplinador. Quando o escritor emprega o termo bastardo, faz isso para distingui-lo do verdadeiro filho de Deus, que aceita a correção do pai. Schaeffer escreveu em sua teologia sistemática que a disciplina, numa forma ou outra, é a experiência universal de todos os que são salvos. O ramo que produz fruto é podado para que possa produzir mais fruto ainda, conforme João capítulo 15 e o versículo de número 12. E por último, dentro desse assunto do castigo do pecado, nós temos a letra C, que fala sobre a pena final do pecado. A punição final do pecado é a morte eterna, conforme está em Hebreus capítulo 9, versículo 27. A morte eterna é a culminância
e complementação da morte espiritual. Diz respeito à rejeição da santidade divina, que requer justiça contra o pecado e o pecador impenitente. Significa a retribuição de um Deus pessoal sobre o corpo, a morte física, e sobre a sua alma e espírito, que é a morte eterna. Portanto, morte eterna é a eterna separação da presença de Deus e a impossibilidade de arrependimento e salvação. Os ímpios são aqueles que rejeitaram conscientemente a graça de Deus e por isso, depois da morte física, serão ressuscitados e comparecerão diante do grande trono branco e receberão a justa retribuição dos seus pecados com a morte eterna, sendo lançados no lago de fogo eterno. Uma das grandes verdades acerca do castigo do pecado é que a justiça de Deus o exige a fim que ninguém o acuse de injustiça. Pelo contrário, ele é o Senhor que pratica misericórdia, juízo e justiça na terra, conforme está em Jeremias capítulo 9, versículo 24. A questão do pecado encontra resposta e solução em Jesus Cristo, que nos salvou pelo seu sangue. Pela cruz, Deus castiga o pecado. O próprio Deus, perfeito em justiça, tornou-se possível a expiação dos pecados, porque aquele que se fez nosso justificador é perfeito, conforme está em Romanos capítulo 3 e o versículo 26. Termina aqui mais um tópico, que foi Ramastiologia, um tópico do nosso curso, tópicos de teologia sistemática. As aulas deste tópico foram baseadas no livro Teologia Sistemática Pentecostal. Na nossa próxima aula, vamos começar um outro tópico que é soteriologia, a doutrina da salvação. Que Deus abençoe a sua vida e até a próxima aula.